bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje falando mais uma vez sobre mais um capítulo do direito em São Bernardo do Campo. Tenho o prazer de conversar com o presidente da OAB de São Bernardo do Campo, Dr. Luiz Bertanha. Bertanha, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos que estão nos assistindo pelo convite, o pessoal da Câmara. Um abraço especial ao presidente da Câmara, o Danilo, todos os funcionários e vamos lá falar um pouquinho do nosso dia a dia, né? Vamos lá, vamos começar contando um pouco sobre o desafio de ser presidente de uma OAB inclusive importante como a subseção de São Bernardo. A OAB de São Bernardo é uma das maiores do estado de São Paulo. A gente está entre as primeiras, a gente está em quarto, quinto, eu digo em termos de tamanho, de quantidade de inscritos, tá? Já atingimos 8 mil advogados inscritos, então na região do ABC-DMRR, São Bernardo é a maior, bem próxima de Santo André, que também é uma subseção, assim como uma cidade com desafios muito próximos da São Bernardo, e essa mostra a relevância da OAB São Bernardo do Campo, dos serviços prestados pela OAB, tanto com relação à advocacia, ao graduando, com relação ao munícipe. A gente sempre fala, Mariana, que a OAB é a casa da advocacia, mas é a casa da cidadania. Então, aí a gente tem diversas prestações de serviços, atendimentos, na verdade, não é prestação de serviço, porque nós somos um exército de voluntariados, né? Então, temos várias comissões setoriais, comissão de direito médico, comissão de eleitoral, enfim, atendimento à população, que é a comissão de assistência judiciária, e nisso a gente se destaca na sociedade para a gente exatamente mostrar o que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a grandeza da OAB em todos os campos, né? A gente está falando do cenário nacional, que temos a nossa OAB federal, o cenário estadual, que é a nossa OAB São Paulo, que é também a maior seccional do país, e a OAB São Bernardo do Campo, que também não fica longe no quesito protagonismo. Você fala também sobre esse papel, né, da OAB com a sociedade, principalmente de São Bernardo do Campo. Poucas pessoas sabem, né, ou da população em geral, sabem sobre essa abertura da OAB, até mesmo sobre essas comissões setoriais que você comenta, né? Fala um pouco também para que as pessoas conheçam esse papel também da Ordem dos Advogados. É importante levar isso, e claro, a imprensa, os meios de comunicação, para que chegue ao munícipe, né? Então, por exemplo, a gente tem os atendimentos ao carente, nós não temos a Defensoria Pública, né? Esse é o papel, aliás, da Defensoria Pública, que ela tem um atendimento onde, tendo os requisitos, ela nomeia um advogado, e esse advogado, depende da área, seja família, aspecto civil, seja que envolve várias coisas, como direito do consumidor, contratos bancários que também pertencem ao consumidor, obrigações e direito de vizinhança, que a gente sabe que é o dia a dia da população, pelo menos o que é mais requisitado. Mas a gente sempre associa a defensoria, mas a OAB ela tem um papel importante no atendimento e na condução dessas pessoas mais vulneráveis, porque não têm acesso ao seu advogado particular, não tem condições de pagar um advogado e que precisa tanto do ente público nesse deferimento, dessa concessão do advogado, ou para ele se defender ou para ele propor uma ação. Então a OAB ela tem esse papel importante, ela faz o atendimento às terças e quintas, pela manhã, mediante distribuição de senha, onde ela não nomeia um advogado, mas ela encaminha, seja para a Defensoria Pública, seja para as faculdades de Direito. São Bernardo, nós somos 5 faculdades de Direito, não são todas que têm esse serviço, que é o núcleo de prática judiciária, né, ou assistência judiciária, mas a gente encaminha também, então, seja para Direito de São Bernardo, seja para Anhanguera, a gente encaminha para PROCON, para o próprio Juizado de Pequenas Causas, que é o fórum estadual, que fica ao lado da OAB. Então, essas pessoas elas já recebem o acolhimento, porque são pessoas que estão precisando de um advogado, estão precisando de uma informação, estão precisando de um encaminhamento, e a gente consegue verificar através da comissão específica, a comissão setorial correlata, onde ela verifica as condições e muitas vezes faz um encaminhamento já com a carta de encaminhamento para quando ela chega, seja na defensoria, seja no juizado de pequenas causas, a pessoa, o profissional que vai atendê-la, ela já sabe mais ou menos do que se trata, porque nós fizemos uma filtragem. Então, isso é uma das coisas é um dos serviços que a gente consegue nos organizar perante a sociedade para demonstrar mesmo na prática que também é a casa da cidadania.
E como contrapartida, Mariana, acho que o que fica muito importante é isso. A gente tem um voluntariado atendendo, a gente tem alguns estagiários que também já estão lá, que são os estudantes de direito, não necessariamente estagiário, mas que já está começando a sua carreira da advocacia, né, nesse preparatório, onde ela consegue ter uma nuance do que a faculdade não mostra. A faculdade é muito teoria e a gente consegue mostrar exatamente o que é a prática no dia a dia, de como fazer um atendimento, de como verificar os documentos, para que essa pessoa, esse estudante já tenha também condições de, no seu 6º ano, estar advogando. Então, tudo é uma troca. Esse é um dos exemplos que a gente faz. A gente tem várias outras coisas que a gente presta. A gente tem a comissão de ética, onde a gente também atende a população, de repente, para entender o que está sendo cobrado, para verificar mesmo se existe uma suposta infração, porque afinal a gente está num universo grande em que às vezes o advogado muda de escritório e não sabe aonde esse advogado está, a gente ajuda a fazer isso. Então, tem várias coisas. Cito até um caso muito interessante, que foi pela comissão de eleitoral, feita em parceria com a Câmara. Acredito que tenha sido nós estamos em 26, foi em 24, que levamos para o nosso auditório jovens, né, do ensino médio, e eles ouviram palestras sobre dever cívico, sobre situações básicas do direito, como consumidor, e principalmente a importância do voto consciente. Então, são jovens que já tinham idade para requerer o seu título de eleitor, tinham 16 anos de idade, e com isso pode ter certeza que, graças àquela parceria feita com a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo e a comissão de eleitoral, muitos jovens eles ficaram empolgados em retirar o seu título de eleitor, e muitos ainda retornaram dizendo, vou fazer direito. Então é para você ver a importância da OAB perante a sociedade. E falando um pouco realmente sobre a OAB de São Bernardo do Campo, né, ela teve todo um investimento, inclusive, na sua gestão, né, tem um prédio novo, uma série de reformas, ou seja, tudo isso não só para atender bem os pares, né, os advogados, mas também, como você está explicando aqui para a gente, a sociedade, porque a OAB também está muito envolvida em diversas campanhas sociais. Sim, na verdade, obviamente sempre a gente vai priorizar o atendimento ao advogado. Nós somos uma entidade de classe representativa da advocacia, então é claro que a cidadania também é o nosso foco, mas o primeiro foco é a advocacia, e com isso eu considero que tudo que foi feito nesse... Vamos falar que foi um preparo de 2022 a 2024, que foi a primeira gestão, e agora a recondução, que é 25 e 27. Então, que a gente está colhendo os frutos do que foi feito em 22 e 24. Mas a valorização da advocacia é muito importante, porque o novo normal, antigamente não existia um advogado que não tivesse seu próprio escritório de advocacia. Depois da pandemia, nós nos adequamos, nós que eu digo gestores de OAB, nos adequamos ao novo normal, que são advogados e não necessariamente jovens advogados. A gente está falando de todas as idades, onde eles não têm mais, muitos deles, né, não vou generalizar, mas não têm mais os seus escritórios de advocacia, seja pelo gasto, seja pelo investimento, seja pela praticidade. Então eles contam com a Ordem dos Advogados do Brasil, para que você tenha uma sala de audiência, para que você tenha um espaço que ele possa atender o seu cliente mediante agendamento, para que ele tenha certeza que amanhã às 9 horas da manhã eu consiga atender o meu cliente entre 9 e 10 horas. Então, esse é o novo normal. Então, nós, gestores, a gente tinha que adequar o nosso espaço. Então, o espaço da OAB de São Bernardo é um bom espaço, mas é um espaço de 30 anos, que a gente tinha um contingente bem diferente de hoje, de quantidade de advogados, de tamanho de cidade. Então, a gente está muito feliz com a nossa sede, uma sede própria, mas a gente precisava pensar no hoje e no amanhã, que a quantidade de advogados com 5 faculdades é um número desafiador. Então, com base nisso, nós inauguramos em outubro, agora de 25, um novo prédio que chama-se, não é da OAB São Bernardo especificamente, é o prédio OAB CASP, que é um braço da OAB, que é a Caixa de Assistência dos Advogados. E esse prédio, ele fica bem ao lado da OAB São Bernardo, ele é gerido pela OAB São Bernardo, e lá a gente ter um espaço café para acolher os advogados, mas a população também, que atravessando o fórum você já está nesse espaço,
que é muito bonito, fazendo um convite para você e para todos que estão nos assistindo. Mas a gente tem salas de audiência, a gente tem salas de aula, que é a ESA, a Escola Superior de Advocacia, para reciclar o advogado e ter cursos de pós-graduação. A gente tem várias baias com computadores. Quem até tiver essa curiosidade, entra no nosso Instagram, oab.sbc. Eu estou sempre fazendo um vídeo de cada hora com uma sala para despertar a curiosidade do advogado, que nem sempre está lá na OAB, e a OAB também não precisa ser necessariamente São Bernardo, às vezes o advogado está passando por aqui, precisa fazer uma audiência. Então a gente tem uma estrutura fenomenal com o novo normal da advocacia. E, obviamente, como consequência, vem a nossa prestação de serviços para a população, que com certeza a gente consegue ter melhores condições, uma melhor ferramenta para a gente estar podendo fazer esse atendimento à população. Agora, Bertanha, vamos voltar um pouquinho, né? Vamos falar do Luiz Bertanha como advogado, né? São quantos anos já de profissão? Como que chegou aí a presidente da Ordem dos Advogados de São Bernardo do Campo? Sua área de atuação, carro-chefe, né? Vamos contar um pouquinho para quem estiver assistindo esse podcast. Eu completo em maio, acho que em abril, eu completo 26 anos de advocacia. Eu tirei minha carteira no ano 2000, nessa casa da advocacia, né? Na OAB São Bernardo do Campo. Quem me entregou a carteira foi o presidente, que hoje leva o nome da casa, né? Falecido Ferdinando. E eu sou uma pessoa que eu cheguei na OAB, eu já participei das comissões setoriais, fiz atendimento ao carente, eu passei na Jovem Advocacia, em comissões de prerrogativas, de ética, de exame da ordem. Então eu fui picado pela OAB e com certeza eu levo a OAB com muito respeito como sacerdócio, Mariana. E eu nunca tive a pretensão de ser presidente da OAB, não, vou ser bem sincero para você. Acho que foi uma consequência de um grupo que falou, poxa, você já trabalhou, carregou tanto o piano, vamos tocar esse piano também? Então, foi quando eu comecei a ter um pouco mais de protagonismo, me tornando presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, que foi em 19 e 21. E em 21 eu me lancei candidato e com um grupo muito grande por trás, grupo esse que está nos ajudando. Então, o sucesso da gestão de 22, 24, de 20, 25, 27, está sendo, pelo menos até agora, eu avalio que é esse grupo que está por trás e que tenho muito respeito pela OAB São Bernardo. Para mim é motivo de muito orgulho estar à frente de uma OAB do tamanho da OAB São Bernardo, com tantas pessoas importantes, lideranças importantes da advocacia que presidiram e passaram pela OAB. E é isso, né? Função de fazer entregar melhor do que eu recebi, mas sempre pensando, olhando para trás e vendo tudo que foi feito por essas lideranças. Falando em entregar melhor do que recebeu, né? Obrigação. Sempre tem desafios, claro, né? Ainda mais quando num cargo de gestão como que você ocupa hoje à frente da OAB de São Bernardo do Campo. Olhando para frente, para os próximos anos, para essa próxima gestão que você fala para a gente, quais são hoje esses pontos aí que você ainda quer ultrapassar? Eu tinha como um grande foco mesmo de algo que se dormia, eu dormia e acordava pensando nisso, era a inauguração desse prédio. A gente praticamente uma ideia fixa, porque o prédio estava lá, a gente precisa prédio próprio, então a gente precisava trazer uma funcionalidade para esse prédio. E aí agora a gente começa a repensar, né? Falei, poxa, já soltamos, pra você ter uma ideia, estou dando de primeira mão uma coisa que ainda nem foi inaugurada, mas ontem eu estava fazendo uma visita, nós vamos ter uma sala da UAB dentro da Faculdade de Anhanguera. Então, que isso sirva de exemplo para as outras faculdades, afinal é a OAB lá próximo do estudante de Direito, coisa muito bacana. Eu, quando me formei lá atrás, eu nunca tive a OAB dentro da minha faculdade. Então, a gente pretende, porque o estudante, ele já se sente inserido. Ele já sabe que quando ele for um profissional, um operador do direito, ele não precisa entender para que serve a OAB. Ele já vive a OAB, então ele já é um voluntário. Então, eu acho que a questão, realmente, eu tô pleno no quesito valorização da advocacia com relação aos espaços, que a gente era muito carente. Agora, eu penso que o nosso desafio é a gente furar a bolha para que a gente traga, primordialmente, a advocacia para dentro da OAB. Porque depois da pandemia existiu esse afastamento, esse distanciamento do novo normal, que eu acabei de falar esse termo, de cada um ficar dentro dos seus escritórios, de dentro das suas salas, utilizando o celular com as suas redes sociais e aquela questão humanizada que é
a relação do direito. O direito é a relação humana, então é aquela troca mesmo que a gente precisa estar no contato. Então eu acho que o grande desafio do gestor e o meu desafio, o desafio da minha diretoria é trazer a OAB para dentro, é conseguir qualificar, trazer muitos cursos das mais diversas áreas do direito para dentro da OAB. Eu acho que é isso que fica como lição e sempre avançando nessas questões, de trazer o advogado, reciclar o advogado, pensar no mercado de trabalho do advogado, que é uma situação que não está fácil. A sociedade é uma sociedade que a gente vive um tensionamento e a advocacia é a primeira a sofrer esse tensionamento, seja por parte do poder público, seja por parte da sociedade em geral, dos próprios clientes, dos golpes que a gente sofre, que a gente tenta sempre passar para o pessoal não depositar nada na conta de terceiro que não seja do seu patrono, do seu advogado. Então, são situações que o advogado conta muito, Mariana Cláudia, muito. Então, a gente tem que estar em todos os lugares e temos uma agenda apertada. Eu acho que é isso que a gente reflete para esse triênio, que nós atingimos 1/3 do mandato, finalizando 25. É isso, a gente está cada vez mais próximo, primeiramente da advocacia, do estudante de direito, do estagiário, mas também, consequentemente, do município. E qual a experiência que fica para o advogado Luiz Bertanha presidir a Ordem dos Advogados de São Bernardo? Com certeza é um divisor de águas a minha vida e que via de consequência da vida do meu escritório, da vida dos meus associados, do meu estagiário, porque todo mundo teve que ter uma mudança drástica de como vai conduzir o escritório, com a figura do Bertanha estando no escritório, se ausentando em muitos momentos do escritório, do Bertanha, Luiz Bertanha, o marido, o pai, que com certeza a gente teve que se adequar a várias coisas e a família comprou essa não vou falar briga, mas comprou essa aposta de estarmos todos juntos. Então, com certeza, até mando um beijo para minha esposa, advogada também, porque senão a gente não conseguiria estar no escritório e na OAB e na minha vida presente com os filhos, porque essa foi a diferença. Mas para mim foi também um grande aprendizado, está sendo um grande aprendizado em todas as esferas. Então, no ciclo de amizades, nos clientes, você tinha até perguntado qual a minha área, eu sou civilista, faço muito direito empresarial, então com certeza é uma infinidade de experiências, de novas experiências e um crescimento profissional, um crescimento pessoal e uma evolução psicológica que você tem que ter também, de estar muito centrado no que você faz, porque não é uma tarefa fácil. A gente tem que, além de tudo, a gente tem que trabalhar e tem que arrumar tempo para pagar as nossas contas. Eu acabei de falar, é um voluntariado, para quem não sabe, o presidente da OAB não ganha salário algum, pelo contrário, paguei minha anuidade semana passada, como todo mundo. Então, mas com muito gosto. Para mim, reafirmo que é motivo de muito orgulho estar à frente de uma sucessão do tamanho da de São Bernardo. Muito bem, nosso bate-papo hoje no Câmara Podcast São Bernardo do Campo foi com o Luiz Bertanha, presidente do OAB de São Bernardo do Campo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, viu, Mariana? Obrigado pela oportunidade. Volto a dizer, muito importante a gente falar da OAB para todos, para conhecer. Vou fazer aquele meu jabazinho que eu sempre faço. OAB São Bernardo do Campo, rua 23 de maio, número 215, aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Mas também olha no Instagram, porque a gente tem curso, palestra todo santo dia. Então, às vezes, quem está assistindo não é advogado, não é estagiário, mas é munícipe que fala, mas tem tema para mim? Tem tema. Olha lá, a gente fala de imposto de renda, de como declarar, a gente fala de direitos básicos, de direito médico, a gente fala de consumidor. Então, claro, muitas das coisas é teoria pura, é técnica pura, e que aí não vai trazer o cidadão para que faça parte disso, porque é um assunto muito técnico. Mas a gente tem muita coisa voltada ao munícipe, e quem está nos assistindo, que não seja de São Bernardo, mas vai lá, vai conhecer, vai tomar um café, isso eu garanto que não vai se arrepender. Perfeito, muito obrigada, Bertanha, mais uma vez. Obrigado, gente. E muito obrigada a você também por ter nos acompanhado até aqui. Até o próximo podcast.